Eu quero saudar os amados no nome do Senhor Jesus. Amados, não tem coisa mais abençoada do que estar diante do Senhor. Eu tenho, na verdade, experimentado esta bênção. Nós tivemos na vigília até 3 horas da manhã. A juventude esteve presente, parte da juventude. Tivemos alguns irmãos também mais adultos. E foi assim, muito agradável. E eu louvo a Deus pela disponibilidade também destes irmãos. Amados, nós estamos falando na escola dominical sobre o Espírito Santo, falando sobre esta obra do Espírito Santo, uma necessidade nossa para que tenhamos a capacidade de sair para evangelizar. Sem o Espírito Santo, não é possível sairmos de onde estamos para fazer evangelismo. E a proposta da igreja durante todo este ano é a evangelização, uma obra para toda a igreja, não somente para a liderança, não somente para aqueles que se acham capacitados ou têm o dom, como alguns dizem, de ser evangelista, mas num dizer comum, o que Jesus falou em Mateus 28 é extensivo a todos, sem distinção de pessoa. Nós somos chamados exatamente para propagar essa verdade. E nós estivemos falando sobre uma vida cheia do Espírito Santo, também falamos sobre a realidade de ser guiados pelo Espírito Santo. Então, a grande pergunta é, o que este comportamento, esta atitude nos leva? Então, a gente está respondendo estas perguntas, e eu gostaria que você abrisse lá em Gálatas, capítulo 5, a carta de Paulo à igreja da Galácia. Nesta carta, Paulo está defendendo a vida, a graça, em detrimento exatamente daqueles que queriam praticar apenas a lei. E Paulo traz algumas verdades a respeito do andar no Espírito Santo. Vamos ler a partir do versículo 16. Gálatas, capítulo 5, a partir dos versículos 16. A partir do versículo 16, indo até o versículo 26. Gálatas 5, 16 a 26. Vamos dizer a uma só voz, amados? Vamos lá? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão,
domínio próprio, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos do Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar. Pai, nós precisamos urgentemente de uma assistência do Senhor para que a gente possa estudar esta parte da carta de Paulo à igreja da Galácia. E pedimos que o Senhor nos oriente. Somos infimamente incapazes de, ó Deus, aprender e fazer cumprir na nossa vida aquilo que está além da letra, que é o Espírito quem nos orienta e nos ilumina para entendermos. Fala conosco. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amados, Timóteo Keller, em seu livro O Deus Pródigo, é um livro muito bom, se você puder adquirir esse livro, bom de ler, e também traz um assunto maravilhoso sobre o Deus pródigo. E no capítulo 7 ele fala sobre o banquete do Pai. Claro que ele se refere a realmente o filho pródigo e também o filho que ficou em casa, neste capítulo. E ele traz à luz também aquele filme que, não sei, até uma já assistiu, que não sei se você assistiu, que é O Jantar de Babette. Você assistiu esse filme já? É muito interessante que ele fala da graça de Deus. Neste filme, parece que a gente, as irmãs Babette, elas ganham um dinheiro numa loteria, elas são filhas de pastor, e fazem uma festa, porque a comunidade onde elas viviam, estavam todo mundo brigado, todo mundo em desacordo. Então esse jantar é para experimentar exatamente essa questão da graça e haver uma reconciliação. É muito bonito o filme, e Keller, ele traz esta verdade sobre o banquete do Pai, que é o capítulo 7. E ele diz lá: vivemos numa cultura onde os interesses e os desejos dos indivíduos têm preferência sobre as vontades da família, do grupo ou da comunidade. Como consequência, uma grande quantidade de pessoas acaba querendo alcançar o crescimento espiritual sem perder a independência para a igreja ou para instituições organizadas. Muitas vezes é este o significado das alegações que a gente vê que é comum, como tem uma espiritualidade, mas não sou religioso. Outra, gosto de Jesus, mas não do cristianismo. Ainda desta forma, sinalizamos que posso viver o cristianismo sozinho e do meu jeito. Não preciso de igreja, de religião, para ser um cristão. Mas, amados, há a verdade de não podermos ser espiritualmente maduros sem a convivência de uns para com os outros. A igreja primitiva, ela crescia, ou era persistente, perseverava na comunhão. Capítulo 2, quando você lê o livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, está dito, está narrado por Lucas. Então, há uma verdade que a gente não pode esquecer. Ser espiritualmente maduro, sem a convivência de uns para com os outros, é impossível.
E Paulo, ao falar sobre o crescimento espiritual aos crentes da igreja de Éfeso, fala também da unidade do corpo. E ensina o seguinte, que Jesus subiu ao alto e levou cativo o cativeiro. O cativeiro que nos separava de Deus e muitas vezes nos levava a ter confusões uns com os outros. E concedeu dons aos homens. E estes dons é para ser exercitado no corpo de Cristo, que é a igreja, com vistas à sua edificação, com o propósito de que a igreja seja construída exatamente neste clima. O versículo 16 desse capítulo 4 de Efésios diz que cada membro tem uma função no corpo e no exercício desta função, ou o exercício desta função tem que ser feito ou em amor, ou por amor. E aí há o crescimento espiritual do corpo. Então, não existe crescimento da igreja sem o exercício desta função, ou destas funções que Deus colocou, os dons, para servir uns aos outros, e esta prática do amor neste exercício da convivência em comunhão. Então, é interesse de Deus que a gente viva em comunhão. Mas, vivendo a comunhão, muitas vezes nós nos chocamos uns com os outros, desentendemos, há dificuldades. Ou não há? É começar lá de casa, né? Às vezes a gente se desentende. E é preciso que a gente entenda essa verdade, que Deus está interessado em nos moldar. Provérbios diz que com o ferro se afia. Da mesma forma, o amigo a outro amigo. Então é preciso viver essa verdade. Portanto, é impossível viver o amor sem a convivência na igreja e o compromisso de cuidar uns dos outros. Então, esta bênção é grandiosa. Hernando Dias Lopes resume os fatos sobre a questão do Espírito no livro de Gálatas da seguinte forma. Em 3:2 ele faz que recebeu o Espírito. Em 4:29 de Gálatas, que os crentes nasceram segundo o Espírito. Em 5:16, que quem tem o Senhor anda no Espírito. Em 5:18 fala que quem é de Jesus é guiado pelo Espírito. E também em 5:22, 23, quem na verdade é guiado pelo Espírito produz o fruto do Espírito. E o 6 fala que é melhor vivermos no Espírito. 5:25 fala sobre isso. Nós já falamos sobre quase todos estes assuntos que referimos agora, mas falta o estudo mais acurado naquilo que é a essência do cristianismo. E para convivermos uns com os outros, é preciso que a gente revele esta essência, que é a essência de Deus. A palavra diz que Deus é o quê? Amor. Então, a natureza de Deus é amor. E para convivermos com Deus, nós temos que estar produzindo este amor. Não é verdade, alvissareira que deve produzir a dinâmica da igreja e da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, é exatamente esta vida em amor. Para viver essa vida prática, não é só dizer, meu irmão, eu te amo, olha, dá um telefonema, olha, a gente pode fazer alguma coisa, mas eu te amo e tal. Mas é uma questão prática. Para viver o amor, precisamos nos desvencilhar da velha natureza. Para isto, é preciso ser guiado pelo Espírito. E um dos elementos fundamentais desta vida no Espírito é exatamente a prática do amor. Que tipo de amor é este? Que a gente é orientado, é exigido que devemos viver.
que a igreja não pode se isolar. Então, quando alguns defendem, eu quero viver a igreja sozinho, não tem jeito. Porque Jesus, a própria palavra igreja, eclesia, ela significa a reunião daqueles que foram chamados para fora do mundo, para fora das concupiscências da carne e para fora do domínio de Satanás. São chamados para viver para Deus, para estar com o Senhor, para termos afinidade com Ele. Então, que tipo de amor é este exigido aqui? Eu não quero falar da definição a respeito do amor ágape, mas eu quero falar, na verdade, sobre a prática disso. Como é que esse amor funciona? Primeiro, o amor que não satisfaz o desejo do velho homem. Então, que tipo de amor é este? O amor que não satisfaz o desejo do velho homem. Mas como a gente vai entender isso? O versículo 16, o texto que a gente leu, o versículo 16 diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo da carne. Este amor está sendo derramado nos nossos corações pelo Espírito que habita em nós. Conforme Romanos 5,5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi outorgado. Então o amor não será ou foi, mas o amor está falando de algo presente. E o presente, na verdade, no original, revela continuidade. É como se dissesse: o amor está sempre sendo derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, amados, neste sentido, se nós estamos andando no Espírito, só existe uma alternativa: revelar esta essência de Deus, que é o amor. Mas para viver este amor é preciso estar na dependência completa do Espírito Santo. Nós somos desafiados todos os dias a negar a Deus, a tratar de forma desumana e ruim as pessoas que estão nos cercando, a partir da nossa casa e principalmente dentro da igreja. Este amor é só evidenciado quando a velha natureza é posta fora de ação. Veja como é séria essa questão. Então nós não podemos optar em dizer: eu vou andar segundo a velha natureza e abdicar e abrir mão da carne. Aliás, da vida do Espírito, da dependência do Espírito. Eu preciso criar no meu coração, e vocês precisam criarem nos vossos corações este interesse em que vamos lutar para andar no Espírito. Vamos matar a velha natureza, vamos fazer morrer. Porque, na verdade, a velha natureza, ela só produz aquilo que diz o versículo 19, 21. 19 e 21. A gente leu aqui, são muitas ações da carne. O 19, 21 diz: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então essas são as obras da carne, que é produzido pela velha natureza. Mas os guiados pelo Espírito Santo mataram ou estão matando dia a dia, porque a coisa não acontece, vamos dizer, de uma hora para outra. Eu estou amando intensamente. Essa verdade vai acontecendo à medida que a gente vai vivendo. A gente supera.
A gente está acostumado a dizer mentira, então supera a mentira. O Espírito Santo está falando ao coração, de repente a gente começa a vencer. Então a coisa é gradativa. O trabalho do Espírito no nosso coração é algo com medida, né? Às vezes até como se fosse contra-gotas. Eu estou conta-gotas, né? Eu digo contra-gotas não existe. É conta-gotas, né? Você vai contando aquela gota por gota. Aí eu não venci essa área da minha vida de fraqueza. Então Deus começa a trabalhar. E à medida que Ele trabalha, estas coisas vão sendo substituídas pelo amor. Saiba, queridos, que a prática da lei condena todas estas ações, porque o fim da lei é o amor. Na verdade, o que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 22, 34 a 40, abre aí. Ele está falando sobre a realidade da lei. Ele foi questionado quanto à lei, a prática da lei. Aí veja o que ele diz nos versículos, capítulo 22 de Mateus, versículos de 34 a 40. Ele está falando para o fariseu, dando resposta a uma pergunta. Versículo 34. Vamos ler todos nós, vamos lá? Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amados, Jesus, ele pegou o decálogo que está em Êxodo capítulo 20, que são os 10 mandamentos, e ele dividiu em duas partes. A gente sabe, essa verdade, quando a gente lê os 10 mandamentos, a primeira referência é a Deus. Amarás o Senhor teu Deus, não usarás o nome do teu Deus em vão, não nos proíbe a usar a imagem de escultura, e aí vai. Então, isto é uma forma de demonstrar amor a Deus. E aí ele fala aqui, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eu não posso colocar outros deuses além do Senhor. Também o amor ao dia do Senhor. A prática da vida devocional, mas também do culto público, onde todo mundo se reúne para adorar o Senhor. Então, eu preciso amar a isso. Então, aqui é uma chamada de atenção. Toda vez que a gente abdica do dia do Senhor para fazer outra qualquer coisa, e se isso não for uma prática que for exigida por uma situação muito grave, nós estamos infringindo esta lei do amor. A gente não está amando o dia do Senhor. E muita gente está fazendo isso, prefere andar de bicicleta, prefere fazer outras coisas, a estar na casa de Deus no dia do Senhor. Por que esse dia a dia do Senhor? Amados, a igreja, nos seus primórdios, reconheceu que o primeiro dia da semana seria o dia em que todos estariam reunidos, e foi depois denominado como um dia do Senhor. E a razão disso foi porque Jesus ressuscitou no primeiro dia. A igreja também recebeu o Espírito Santo no primeiro dia. Então, daí em diante, a igreja começou a se reunir no primeiro dia. Então, o que significa? O Espírito da lei nos diz que o sábado, que é o dia de descanso, a gente tem 7 dias na semana, mas precisamos tirar um dia para descanso. Mas esse descanso não é para fazer o que queremos fazer. Esse descanso é para
glorificar, exaltar, adorar o nome do Senhor. Então, quando a gente não tem a visão desta verdade, a gente está infringindo a lei do amor. A gente não está amando o Senhor de todo coração, de toda alma e de todo entendimento. Nós precisamos acordar para essa verdade e priorizar aquilo que é relacionado ao Senhor. Então, o segundo, o próprio Jesus, ele fala sobre o segundo mandamento, que resume todo o mandamento, é amar o próximo como a si mesmo. Então, nós temos uma realidade, um retrato daquilo que a gente precisa entender, que a lei do amor tem que dominar o nosso coração para que o velho homem morra. Não tenha mais ações, não tenha o domínio sobre as nossas vidas. Quando a gente se separa dessa realidade, a gente perde esta afinidade com Deus e o amor, que devia ser autêntico, real, ele não aparece desta forma. Então a gente cai naquela verdade que diz a palavra. Foi Jesus quem falou que nos últimos dias, porventura, haveria fé na terra, mas também disse que o amor de muitos iriam esfriar. Então nós estamos vivendo essa realidade. Muitos estão abrindo mão do exercício espiritual, do culto público, da escola dominical, do ensino da palavra, para viver seus próprios negócios. Eu sou cristão, mas não sou religioso, eu não frequento a igreja. Eu não estou nem aí para o que a igreja está produzindo. É claro, amados, que nós estamos vivendo uma pandemia e muitos dos queridos irmãos que desejam, amejam, me telefonam, pastor, eu quero ir, mas tenho medo, eu estou angustiado. Queriam estar aqui e não estão. Mas muitos que deviam estar aqui e têm toda a condição, não estão, porque não estão amando o Senhor o suficiente para priorizar as coisas de Deus. Então, a carne pode estar e pode estar agindo neste sentido. Outra verdade, amados, é que o amor que satisfaz o desejo, não satisfaz o desejo do velho homem, porque prioriza exatamente esta essência de Deus, ou voltada para Deus inteiramente. Então, o próprio Jesus diz que a melhor maneira de cumprir a lei é amando. Não se pode cumprir a lei sem o amor. E o amor a Deus e o amor também ao próximo. Mas, queridos, que tipo de amor é este? Nós precisamos amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Mas que tipo de amor é este? Então, um amor que prova que a nossa carne está crucificada. Paulo disse o quê? Já estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a crucificação da carne, ela é muito importante para o exercício deste amor. O versículo 24, o que é que diz o versículo 24? Vamos dizer aí do nosso texto, Gálatas 5, versículo 24, diz o quê? E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Paixões e desejo. Que aparência de amor a carne produz. Vamos primeiro saber qual é a aparência de amor. Aparência, não é a essência, é uma aparência de amor, que parece que é amor, mas na verdade não é. Então Paulo, quando escreve à igreja de Coríntios, ele fala sobre esta aparência de amor, que pode nos enganar, pode enganar muitas pessoas,
E muitas pessoas estão enganadas por esta aparência de amor. 1 Coríntios 13, você pode abrir lá. Eu não vou ler o texto, você pode ler depois, mas eu vou só referir esta aparência de amor que Paulo trata aqui, em detrimento da essência do amor, do verdadeiro amor, daquele amor que nós, a igreja, precisamos viver, precisamos praticar, e que, na verdade, ela destrói inteiramente essa vida na carne. Primeiramente, a aparência do amor que fala língua estranha dos homens e dos anjos, parece espiritual, mas não é. Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O tipo de amor também, a aparência de amor, que tem o dom de profetizar. Há muitas profecias, muita gente profetizando por aí. Mas, na verdade, são profetadas. E essas profetadas revelam que a carne é quem está imperando e não o Espírito Santo de Deus. Eu não estou condenando e negando que há a verdadeira profecia. Homens que estão sendo usados por Deus para isso, homens e mulheres. E estas verdades estão fundamentadas nas Escrituras Sagradas. Mas quando fogem disso, está fora exatamente deste ensino. Mas uma outra aparência do amor que esse texto nos fala é que aqueles que conhecem todos os mistérios, e toda a ciência, todo o conhecimento. Mas isso não revela que o verdadeiro amor está sendo praticado. Também, outra aparência é que tenham tamanha fé ao ponto de mover as montanhas. Interessante. Amados, quando o anticristo se manifestar, ele vai fazer sinais que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Milagres, coisas. E a gente sabe que o espírito do anticristo já está no mundo e muitas vezes tem apresentado tipos de milagres e sinais que a gente, às vezes, pode ser confundido. Mas se não houver o verdadeiro amor, isso não tem proveito. O tipo de amor que dá os bens aos pobres, que quer comprar a salvação com a prática dos bens. Não, eu sei que Deus tem reservado um lugarzinho lá no céu para mim, eu estou fazendo boas ações. Eu estou dando esmola, eu estou comprando cestas básicas e dando às pessoas, eu estou ajudando aos pobres. Mas o amor falado aqui é a essência de Deus. O amor falado aqui é aquele que está sendo derramado pelo Espírito Santo naqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, porque são templo do Espírito Santo. O amor também que dá o próprio corpo para ser queimado. Gente, é um dos maiores sacrifícios. Você dá o próprio corpo para ser queimado. Isto, na verdade, pode ser apenas uma referência a defender alguma causa e tal, mas não se revela como o verdadeiro amor. Então, este tipo de amor, o Espírito Santo desconhece. Este não é o verdadeiro amor, este aí está, na verdade, que está nos versículos de 1 a 3 de 1 Coríntios 13, não revela o verdadeiro amor. Traz a confusão, mas não demonstra a essência daquilo que Deus quer que a gente viva. Outra coisa, não define se você e eu sou espiritual ou não. Os dons não definem se nós somos espirituais ou não. Porque os dons podem ser imitados por Satanás. Certo? Então, o verdadeiro amor se caracteriza por ações que se identificam com a essência de Deus. Se identifica com os seus atributos comunicáveis. Paulo está falando isso em capítulo 13
de 1 Coríntios, os atributos comunicáveis de Deus são referidos, são dados àqueles que andam no Espírito. Então a gente precisa ver, 4-8, vamos dizer a uma só voz, porque eu acho belíssimo isso aqui. Quem está sendo guiado pelo Espírito Santo tem os atributos de Deus, as características de Deus. Então você pode fazer todos os milagres, pode fazer tudo isso que foi dito de 1 a 3. Mas se não houver essas características de Deus na sua vida, então não existe amor. Vamos ver, versículo 4, vamos dizer? O amor é o quê? Paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Na verdade, esta é a essência do amor, que revela estas características do próprio Deus, porque Deus é amor, é para estar em nós, sendo demonstrada. Essas características têm que estar na igreja. E é na convivência com os irmãos, porque a expectativa não é só terrena, ela é eterna, porque esse amor será a verdade em toda a eternidade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Paciência, benignidade. Poderia falar sobre cada uma dessas características de Deus. Mas, quem sabe você vai pegar um dicionário lá, dicionário bíblico, se você tiver o dicionário, você pode abrir na internet, o Primeirão, que ele dá algumas ideias a respeito dessas características, que são características de Deus, são os atributos comunicáveis que devemos viver, porque temos Jesus e temos o Espírito Santo derramando cotidianamente o Espírito, aliás, o amor em nossas vidas. Nunca esqueça disso. O Espírito Santo habita na igreja, para que ela viva os atributos de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo ou não? Amém. Se tiver dúvida, pode perguntar, não tem problema nenhum. Então, este é o tipo de amor que devemos viver, pois este tipo de amor revela Deus em nós. E este tipo de amor revela que a velha natureza está crucificada. E nós estamos cumprindo aquilo que diz Colossenses capítulo 3. Eu creio que é o versículo 4. Porque morrestes, e a vossa vida está agora oculta com Cristo em Deus. Então nós morremos, e agora só Cristo deve aparecer. E quando Cristo aparece, estas características de Deus, essas qualidades de Deus são reveladas. Então, amados, mas este amor, ele frutifica. Este amor demonstra as qualidades de Deus e ele frutifica na vida da igreja. Nós vamos ver, na prática diária, na convivência diária, né? O texto do verso 22 até o 22, 23, ele diz aí, vamos dizer, 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas
não há lei. Isso significa que você e eu podemos amar abundantemente. Não há lei para isso. Você tem que amar só até aqui. Temos que amar abundantemente. Ou seja, a abundância deste amor deve estar em nós. Interessante que o texto ele inicia com uma conjunção adversativa. Primeiro ele fala sobre as obras da carne, que a gente acabou de ler, 19 a 21, fala sobre as obras da carne, que elas se manifestam, vez por outra, na minha vida, na sua vida. Vez por outra você fica irado, vez por outra você quer mentir ou mente. Vez por outra nós dizemos um palavrão. E isso acontece. A gente está sendo o quê? Lapidado, trabalhado dia a dia. Se a gente está sendo guiado pelo Espírito de Deus, a gente vai sendo moldado a essa realidade. Porque um dia nós seremos como Ele é. Porque como Ele é, seremos. Interessante que em Efésios capítulo 4, ele diz assim, que esse trabalho do Espírito é de tal maneira, usando a palavra de Deus, mas usando também a convivência com os irmãos, ele diz até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O verso 14 desse capítulo 4 de Efésios, ele diz, para que não sejamos mais meninos, levados por todo o vento de ensinamentos, por todo o vento de doutrina. Mas seguindo a verdade em amor, diz o versículo 15, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Então, queridos, é extraordinário esta verdade, quando ele diz mais, ao contrário da velha natureza, quem é guiado pelo Espírito tem os seguintes frutos, ou produz isto na convivência, no tratamento uns para com os outros. E a gente vai verificar, ao contrário da velha natureza, o que é que a gente deve fazer. Onde há tristeza, a gente vem trazer alegria, contentamento, júbilo, regozijo, com o próprio significado da palavra. Declara, a alegria aqui mencionada é um contentamento em Deus. Que ama a Deus demonstra regozijo por sua verdade. Quem ama a Deus tem uma alegria amorosa. E regozijo com a justiça, mas entristeço com a injustiça. É o amor, uma alegria amorosa. Então, ela não satisfaz quando alguém está falando mal de outras pessoas. Ela não satisfaz quando alguém trata mal outras pessoas. Então, ela traz uma alegria amorosa. Mas também ela traz a paz, que é a tranquilidade, sossego, ou produz a paz, né? O fruto do Espírito. Tranquilidade, sossego, descanso. A palavra paz aqui se refere fundamentalmente a uma paz com Deus, que foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo. A história da redenção conta isso. Ele foi ao Calvário e reativou a nossa comunhão com Deus, o Pai, para que o amemos de todo o coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Mas também trouxe a possibilidade de que nós vivamos em paz uns com os outros. Isso Paulo em Romanos, capítulo 12, ele diz, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então nós precisamos correr atrás dessa paz, para que a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, não seja danificada. Se a gente não tem paz com os nossos irmãos, essa paz amorosa,
não há possibilidade de ter paz com Deus. E a gente não vai poder orar ao Senhor, a oração do Senhor, que diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então a paz ela é ativada através da prática do perdão. E o perdão é revelado, ou revela este amor ao próximo, este amor ao irmão. A paz amorosa se estabelece. Então vamos espichar, como diz a linguagem popular, o nosso pavio curto. Eu respondo à altura, não levo desaforo para casa. Aí perde a paz. Então a gente precisa pedir ao Espírito Santo para que o nosso pavio seja espichado, que a gente não responda à altura, segundo a nossa altivez, o nosso orgulho, mas a gente responda com humildade, para que a paz permaneça. Essa paz foi conquistada na cruz e nós precisamos viver essa paz. Mas também a longanimidade, que é a firmeza de ânimo, coragem. Longanimidade refere-se a alguém que tem um ânimo espichado, alongado. É como se faz quando se quer alongar o ferro. Você vai, as pessoas que trabalham fazendo ferramentas ou fazendo outro tipo com ferro, tem que colocar o ferro no fogo para que ele espiche, aí vai batendo, batendo até que ele cria aquela forma, né? Então, esta longanimidade fala disso, que você tem que se alongar, tem que espichar, até que as características de Cristo apareçam na sua vida. E às vezes isso dói, porque a gente tem que abrir mão da nossa velha natureza, que não quer espichar, ela quer fazer do jeito que ela está. Então eu não posso, eu tenho que espichar. E aí eu passo pelo fogo do Espírito Santo, na direção dele, para que a gente possa, na verdade, ter o pavio longo. Uma pessoa que longânima é tardia em irar-se. Também a benignidade é outro fruto do Espírito, é a bondade e a brandura. Uma pessoa benigna é considerada uma pessoa branda, suave. Suas palavras são temperadas pelo Espírito de Deus. Não usa um linguajar obsceno e torpe. Suas atitudes revelam sua doçura e seu caráter revela o amor de Deus. Revela Deus na sua vida. Também outro fruto do Espírito é a bondade, a qualidade do que é bom, boa índole. A pessoa considerada bondosa age de forma honesta, é verdadeira, pura e justa. Mas não diz a verdade no poder da letra. Diz a verdade com amor. A verdade é para ser dita, mas dita com mansidão, com paciência. Essa a realidade deste fruto do Espírito. Fidelidade, que é a lealdade. É tão bom conhecer alguém fiel. O fiel é alguém que podemos confiar sempre. Alguém que é amigo e confidente, que te apoia nos seus objetivos grandes, estes que são para o seu bem, e te repreende quando você está errado. Então esta é a fidelidade, a lealdade. Você não passa adiante. Você está envolvida com a pessoa para abençoá-la, para edificá-la, para fazê-la crescer. Lealdade. Então a gente precisa deste fruto. Depois a mansidão, que é a qualidade de manso, índole, pacífico. Mansidão nos passa um ar de dócil, submissão.
Quando a palavra diz ser submissos uns aos outros no temor de Cristo, está revelando este fruto do Espírito, que é a mansidão. Uma pessoa mansa, por mais que ela tenha inteligência, poder ou status, se mantém humilde e nunca abusa das suas qualidades ou das qualidades que possui. Então, uma pessoa mansa, ela tem, na verdade, a índole de ser um pacificador. Ela leva a paz onde não existe paz. Alguém diz o domínio, e último, o domínio próprio, que é o autocontrole. Autocontrole é o domínio dos próprios desejos, sejam os desejos do velho homem. O Espírito Santo está guiando, está dirigindo a vida. Quando os desejos do velho homem vêm, então ele é colocado de fora. É o autocontrole. Alguém já fala o seguinte, na questão da ira, é quando você conta até 10 para responder. Né? E quando Jesus disse, falando sobre isso, sobre essa questão do domínio próprio, ele disse também, se alguém bate na face, volta também a outra. Diz também, se alguém te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2. A gente depois vai falar sobre essa realidade, porque é uma vida dirigida e dominada pelo Espírito Santo. Alguém disse o seguinte sobre o fruto do Espírito. Depois da análise a respeito do fruto do Espírito, percebemos o porquê devemos nascer de novo. Porque só tem os frutos do Espírito quem nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, o Espírito Santo habita nele e derrama continuamente este amor. Se somos filhos de Deus, temos a sua DNA. E qual seria, então, o seu DNA? É exatamente este fruto do Espírito Santo, que é amor, e este amor verdadeiro, o amor ágape. Amados, vamos pensar em tudo o que a gente falou aqui. Não podemos viver, primeiramente, fora da comunhão da igreja. Uma brasa tirada do braseiro, ela se apaga. E tem muita gente apagado por aí e acrescentando coisas que não é segundo as Escrituras estão falando. Então, olha a diferença entre ser dominado pela velha natureza e ser guiado pelo Espírito de Deus. Os guiados pelo Espírito de Deus produzem exatamente as características de Deus. Eles vivem essa realidade, essas características de Deus, como diz capítulo 13 de 1 Coríntios. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e não se acaba. Mas, pastor, como é que é isso? Na convivência. O que minha esposa tem suportado de mim, o amor nunca acaba, porque todo dia ela diz que me ama, e eu tenho que dizer para ela que amo também. A gente faísca, mas a faísca, ela é apagada pelo amor. O amor que devemos viver uns com os outros começa lá dentro da nossa casa, no tratamento com esposo e esposa, pais e filhos, filhos e pais. Se a brasa acendeu lá, então começa a amar para apagar a centelha que foi levantada. Então nós temos que viver essa diferença, porque vivendo essa diferença, o Evangelho tem um poder grandioso na sua divulgação, na sua propagação. As pessoas vão olhar para nós e dizer, vejam como ele se ama. Eu quero fazer parte desta comunidade. E muitas pessoas feridas vão estar entrando, porque você está sendo curado por esse verdadeiro amor. E saiba, amados, que a igreja é exatamente para isso, receber as pessoas feridas e dar o apoio. E viver este amor na sua essência, para que estas pessoas sejam também
transformadas, mudadas completamente. Então, que Deus aplique no nosso coração estas verdades. Amém? Amém, irmãos? Vamos nos animar. Amém. Porque essa é a vida cristã, queridos. Não tem outra vida cristã além dessa. Nós precisamos entender isso. Religiosidade é mais do que compromissos na igreja. Religiosidade é relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento muda o tipo de gente, de homem que a gente é. Então, a igreja precisa entender isso. Precisamos nos relacionar muito mais com o Senhor, para que essas características de Deus, para que este fruto do Espírito se revele em paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Então, contra essas coisas não existe lei. Você pode fazer isto abundantemente, se você ama verdadeiramente como ama o Senhor. Não haverá nenhum interesse. Eu vou levar a paz ali porque eu tirar os resultados da paz para mim. Não. E à medida que você dá, Deus te torna abundante. À medida que você ama, Deus torna abundante o seu amor. Se você leva a paz volta de uma maneira grandiosa no seu coração. Muita gente sem paz porque não tem levado a paz. Muita gente sem alegria, murmurando aí porque não tem levado a alegria. Então nós precisamos viver essas verdades, porque elas são a essência de Deus. Então que Deus nos abençoe. Amém.